Ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, gratidão por tudo. Nós somos gratos, cuidar de nós, fazer a tua vontade através de nós, papai. Pedimos que nos dê força, nos dê bom ânimo, nos dê vigor, saúde física, saúde mental e saúde espiritual para conduzir todo esse povo, papai. Sim, papai. Muitas são as batalhas, as lutas, as dificuldades, as contrariedades, as nossas decepções, mas tu nos consola, papai. E é o teu consolo que nos conserva de pé. É verdade, papai. Para que consigamos alcançar o pleno conhecimento da verdade em Yalcha Mashiach. É verdade. E possamos subir, papai. Voltar para casa. E como a irmã Líria Amar trouxe para mim essa manhã, revestir da armadura, ou seja, vestir de novo a armadura de Yal. Gratidão por tudo. Gratidão, papai. Muito grato. Fala conosco, papai, de forma audível. Sim, papai. Somos carentes de ouvir a tua voz. É verdade, papai. E a tua voz que nos sustenta. É verdade, papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratidão, papai. Amados irmãos, nós já sabíamos ali que Gabriel estava conosco através do versículo que o Pai nos deu lá sobre lança teu pão sobre a água. Lança teu pão sobre a água, né? E mesmo depois de alguns dias você vai encontrar ainda esse pão lá. E a gente já viu ali quando lança sobre a água, está falando sobre o anjo, né? É o anjo que está colhendo esse pão como pai de família e está o quê? Preparando o alimento para a sua prole e seus descendentes. E mesmo depois de alguns dias, quer dizer, durante ainda todo esse ministério que ele tem que cumprir de dias, 1260 dias, ainda vai encontrar esse pão ali. Isso o Pai nos trouxe. Aí ele fala, reparte com quantos? 7. Com 7 e também com 8. Mostrando com 8, os 7 são o quê? São filhos de Yalcha. E com 8 é filho também de Yalcha, só que de outra espécie. Qual espécie? Querubim. Querubim, ali é Gabriel, né? É o 8º anjo. Ok, irmãos? Lembra dessa palavra? Lembra, né? Então, ótimo. Isso está em Eclesiastes, né? Eclesiastes quanto? Eclesiastes 11, né? Isso para ficar registrado. Nós não vamos voltar nessa passagem, só estou relembrando. Agora o Pai trouxe para nós um segundo entendimento. Um segundo entendimento, na realidade, é o mesmo entendimento, só que agora confirmando ainda mais esse entendimento. E a gente já passou por essa passagem muitas vezes, irmãos. Quem lembra do estudo que Gabriel é o trono de Yal? Quem lembra? Quem lembra desse estudo? Gabriel, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Fazendo um link com relâmpago. Relâmpago é uma face, é uma representação de um querubim. Por isso, Papai Yalcha, ele fala assim, vi Satanás cair como um relâmpago, porque é a forma de um querubim. E nós vemos isso também, Gabriel, quando vai
conversar ali com Daniel, né? Gabriel vai conversar com Daniel, e aí nós vamos ver aqui a aparência desse querubim, tá, irmãos? É Daniel 10. Daniel 10. Você vai ver uma característica daqueles 7 anjos é diferente de uma característica do 8º. Eu vou mostrar para vocês. 1574 na Bíblia Al-Shalom. Daniel 10, visão do homem vestido de linho, né? Olha só. Fala assim, ó. Daniel 10, versículo 4. No 24º dia do primeiro mês, estando às margens do grande rio, o Tigre, levantei os olhos para observar e vi um homem revestido de linho, com os rins cingidos de ouro puro. Olha aqui, os rins cingidos de ouro puro, um cinturão. Aonde está esse cinturão, irmã Diuli? O rim é no peito? Acho que no peito é coração, né? Na cintura. Olha aqui, ó. O rim tá aqui, ó, na cintura. A altura do peito tá coração. Ok? Esse aqui, ele não está com o cinturão de ouro na altura do peito. Porque irmã Diene? Ele não está participando da execução do juízo. Muito bem. Entendeu? Muito bem. Muito bem, irmão. Ou seja, esse anjo, o 8º, ele não toca a trombeta do juízo, porque são 7 trombetas. Então o cinto dele não está na altura do peito. Por quê? Porque ele não está guardando os sentimentos, e os sentimentos provenientes do coração, o dó. Eu tô com dó. Por isso que fala para guardar o quê? O sentimento. Guarda o coração. Guarda o coração, porque o coração é enganoso. Os sentimentos. Eu tô apaixonado, mas a moça não é crente. Ou o rapaz não é crente. Guarda o teu coração, porque você pode entrar numa enrascada. Por isso que está falando, os 7 anjos coloca cinto na altura do peito. Esse que apareceu para Daniel está com a altura dos rins. Você tem que saber até anatomia para poder ler, né? Chega um paciente lá e fala assim, eu tô com uma dor nas costas. Aí eu falo assim, deixa eu ver. Aí eu dou uma pancadinha aqui, ó. Ai! É rim. Não é coluna. Eu dou uma pancadinha, não deu nada. Agora eu levanto assim, ai! É o quê? Coluna. É músculo lá em volta da coluna. É estiramento de lombar. Viu a diferença? Então, esses detalhes são sutis, mas não pode deixar passar. Vamos voltar. Eu vi no versículo 5, levantei os olhos para observar, né? Daniel 10, 5. Levantei os olhos para observar e vi um homem revestido de linho, com os rins cingidos de ouro puro. Seu corpo tinha a aparência de crisólito. É o crisólito que a gente já fez o estudo. E seu rosto, aspecto de relâmpago. E seu rosto, aspecto de relâmpago. Quando a gente vê o Filho do Homem se apresentar, isso está em Apocalipse 1. Vamos lá. Apocalipse 1. Quanto, irmã? 2142. Isso. Quando você pega aqui Apocalipse capítulo 1,
versículo 13. Olha só, Apocalipse 1:13. E no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito um cinto de ouro. Aqui já não está falando que está nos rins. Ele está na altura do peito, guardando ali o coração. Vocês estão vendo a diferença? Sim. Aí ele continua. Versículo 14. Os cabelos, sua cabeça eram brancos como a lã branca, como neve. Os seus olhos pareciam uma chama de fogo. Os pés tinham aspecto de bronze quando está incandescente no forno. Sua voz era o estrondo de águas. O anjo das águas. Torrenciais. E olha só. Vamos ver o rosto dele. Olha só, versículo 16. Na sua mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada, fazendo um link com Apocalipse 19, de 2 gumes. Sua face era como sol, não era relâmpago. Era como sol. Diferente daquele que apareceu para Daniel, que a face é de relâmpago, porque aquele que apareceu é um querubim. Por isso que fala do trono saíam vozes, relâmpagos e trovões. Percebe? É o trono é o querubim. Por isso que a palavra fala em Apocalipse 17, eu vi a mulher sentada sobre a besta, mostrando que a besta é um querubim, é um trono. A gente viu isso também em Salmo 18. Ial, o quê? Cavalga um querubim. Ou seja, está sentado sobre um querubim, que é trono. Lembra disso, Salmo 18? Vamos lá. Salmo 18. Ó, Salmo 18, versículo 10. Salmo 18, 10. 878 na Yal Shalom. Salmo 18, 10. Diz assim: ele inclinou o céu e desceu, tendo aos pés uma nuvem escura. Cavalgou um querubim e voou, planando sobre as asas do vento. Cavalgou um querubim, ele sentou sobre um querubim. Para você cavalgar, você tem que sentar. Sentou, mostrando a condição de um querubim como trono. Por isso que fala, aquele que estava sentado sobre o trono, e do trono saíam vozes, relâmpagos e trovões. É um querubim, ok? É um querubim. E qual querubim é aquele que está sentado no trono? Está sentado. Que querubim fiel é aquele? Gabriel. Ok? Gabriel. Agora, nós vamos lá em Apocalipse 12. Vamos lá. Irmão, só para confirmar também, Ezequiel 1 fala assim, ó, Ezequiel 1,14, os seres vivos, está falando dos querubins, iam e vinham com semelhança de um relâmpago. Iam e vinham. Ezequiel quanto, irmão? Ezequiel 1 fala dos querubins. Ezequiel 1 fala dos querubins como relâmpagos, tá? Ezequiel 1, ok? Ezequiel 1. Então, o que eu estou falando isso para os irmãos? É sutil as diferenças. Uma tem face de relâmpago, outra tem face de sol. Ok? Então tá. Aí, irmãos, agora nós vamos abrir Apocalipse 12.
versículo 5. Nós já estamos careca, né, irmãos? Careca. Quem está careca aí, ó? Quem está careca de já ler essa passagem? Ó, Daniel, Apocalipse 12, 5. A gente sabe aqui da mulher, né? A mulher deu à luz. E ela deu à luz um filho varão. E esse filho nasceu quando? Irmã Iraci. Hã? Quando é que o filho varão nasceu, irmã? Fica nervosa não. Acalma, respira fundo e pensa. Vou dar alguns segundos para ela pensar. Quando que o filho varão nasceu? Uai, minha irmã, o que aconteceu? Deu amnésia? A gente fala isso todos os dias. Se você ver lá o descritivo de todos os resumos que estão postados lá no descritivo, fala: o filho varão nasceu dia 8 de abril de 2020. É igual o dia... Você sabe o endereço que você mora? Não. Hã? Você sabe? Isso aqui tem que ser como o endereço que você mora. Ou então como a data do seu nascimento. Porque você nasceu nessa data. Se você não souber o dia do nascimento do filho varão, é o dia que você nasceu. Não, não pode fugir, minha irmã. Você tem que segurar firme. Segura o anjo para ele não fugir. Viu? Segura o anjo para ele não fugir. Vamos lá, irmãos. Isso não pode esquecer. É a data do seu nascimento. Então vamos. Apocalipse 12, 5. Ela deu à luz um filho. Ela deu à luz um filho. Um varão. Quer dizer varão. O que quer dizer varão, irmã Iraci? O que é varão? É uma vara grande? O que é varão, minha irmã? Varão é filho homem, minha irmã. Filho homem, filho homem. Varão é um filho homem. A gente está falando isso, penso que todo mundo está entendendo. Quando a gente pergunta, a gente fala assim: uai, peraí, nasceu um varão. O que será que é um varão? Será que é uma vara grande? Será que é um passarinho? O que nasceu então, irmãos? Varão, um filho homem, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Quando fala varão, está remetendo a primogenitura. Por quê? O primogênito era o primeiro filho homem que nascesse. Assim, os israelitas consideravam o primeiro filho homem é o varão da casa, é o primogênito. Então vamos lá. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Iau e do seu trono. Quando eu falo aqui, foi arrebatado para junto de Iau, irmã, a irmã, que irmã é essa? Ah, que foi arrebatado para junto de Iau. Que Iau é esse, minha irmã? A face de Iau. Isso, a face de Iau que está na terra. Foi arrebatado. É a representação de quem? De Mardoqueu. Tirou Esther e deu para Mardoqueu cuidar, porque a Esther é aquela que vai casar. Deu para ele cuidar, para ele criar, para ele proteger. Por quê? Porque o dragão já estava posicionado para devorar o filho varão quando ele nascesse. E ele nasceu imediatamente, já foi tomado, entregue para um e fala assim: agora toma dele. Quem vai tomar? É igual a palavra que fala, como o leãozinho com sua presa. Quem vai ter coragem de tomar do leãozinho a sua presa?
Lembra dessa passagem? Depois nós vamos buscar ela aqui. O leãozinho pegou a presa dele. Quem vai tomar dele a presa? E qual que é a presa dele? O filho varão. É a presa. Quem vai tomar essa presa do leãozinho? E a gente já viu isso daquele lá, a herança da tribo de Aldo. Não vai ficar triste não, viu, minha irmã? Você vai ficar esperta. Não é triste que eu quero não, eu quero esperta, ok? Saber a data do seu nascimento e saber que o filho varão refere-se a você. Então vamos lá. Aí, irmã, quando fala, ele foi arrebatado para junto de Ial. É o arrebatamento na terra, como você falou. E para o seu trono, que é o trono de Ial. Para junto de Ial e de seu trono. Seu trono, trono de Ial. Para junto de quem? Não, já estão falando de trono agora. Acabamos de falar, minha irmã. Acabamos de falar quem que é o trono de Ial. É o querubim Gabriel. Então tirou a criança da mulher, entregou para Micael e Gabriel cuidar. Tá falando em código, meus irmãos. Tá falando em código. Para você entender que trono é esse, você tem que entender o ensino que o papai está dando. A criança foi arrebatada, tirada da mulher. O mensageiro de Sardes não ensinou que é tomar a força. O mensageiro de Sardes não falou que arrebatar é tomar a força. Tomou a força da mulher e entregou para a face de Ial e o seu trono. Gabriel cuidar. Ambos. Agora você entendeu isso aqui. Pai trouxe ontem o entendimento para mim. Mas para chegar a esse entendimento, precisou passar para o entendimento que Gabriel é o trono de Ial. Tremendo. Entenderam? Então, quando mostra aqui, já mostrava lá atrás em Eclesiastes, reparte, lança o teu pão sobre a água, que mesmo depois de muitos dias vai permanecer ali, reparte o pão com 7 e também com 8, que é o anjo, querubim é o 8º, reparte com eles. É muito lindo. Viu o aspecto do filho do homem? A voz dele é como o quê? A voz de muitas águas torrenciais. É barulhento. Fala alto. É estrondoso. Então, fazendo o link, lança o teu pão sobre a água. E ele vai repartir o pão com a família. Fazendo o link com o pai de família, que recolhe o pão, o maná, prepara e depois distribui para os seus filhos. Lembra disso, irmãos? Agora você entendeu aqui. Ele foi arrebatado para junto de Ial e de seu trono. O trono de Ial é Gabriel, que está também com Micael cuidando do filho varão nessa terra. Ok? Gratidão? Gratidão, papai, né, irmãos? Muito forte. É muito forte essa palavra. E ela é uma palavra, como nós falamos, dos cadeados. A chave certa para o cadeado. A gente teve que entender o que é o trono de Ial. Entendendo o que é o trono de Ial, é um personagem, Gabriel. Então, aquilo que já tínhamos falado, Gabriel está também junto com Micael nesta terra, cuidando do filho varão. É isso. Nossa, muito forte. Viram? O irmão Dene, ele já, na saudação, ele fala, né? Micael e Gabriel, né?
Tadinho, é um mérito dele. Viu? É um mérito que o papai deu para ele. Né? Gratidão, papai, né, irmãos? É um consolo. É um consolo. Então, irmãos, o que a gente tem? A gente tem que nós temos que ir na medida que o pai dá e não querer passar na frente do ensino. Eu quero dizer para os irmãos, o ensino, ele ajusta, mas ele não muda. Entendeu? Ele faz pequenos ajustes de entendimento, mas ele não vira uma coisa totalmente diferente. Agora você esquece tudo e vão começar do zero. Não! Por quê? Porque é Ial que está falando desde o início. Senão não seria Ial. Senão não seria Ial. E é por isso que fala, olha, que aqueles que estão ali como anciãos, analisa a profecia para ver se vem de Ial. Porque toda profecia nova que contradiz aquilo que Ial falou não procede de Ial. Entende? Então, tudo que é ensino, fala assim, não, agora é revolucionário, mudou completamente. Não, os ajustes que o pai está fazendo são pequenos. São pequenos. E é esses pequenos ajustes que é o nosso crescimento. Compreendendo, sendo pleno o entendimento. Entendeu? Sendo pleno o nosso entendimento. Precisou entender quem que era o trono de Ial para entender o que estava falando. Arrebatou da mulher e entregou para um que é face de Ial e o outro que é trono de Ial. Para cuidar da criança. Comprovando em Eclesiastes. Lança o teu pão sobre a água. Depois de muitos dias ainda vai encontrar esse pão ali. Porque está sendo o quê? Guardado por Filadélfia e alimenta com esse pão os 7 anjos e também o 8º. E nós vimos aqui que o 8º não tem o cinturão no peito, porque ele não toca a trombeta do juízo, mas ele queima incenso e é diferente. O incenso precisa do sentimento. Precisa do coração, precisa de se compadecer, precisa ter dó. Tá entendendo? Porque se você não tem dó, você não intercede. Agora, para você exercer juízo, você não pode ter dó. Viu como é que a palavra é perfeita? Vocês estão entendendo? Perfeito. Então vamos lá. Sólido. Vamos continuar, né, irmãos? Nós temos ainda mais alimentos. Nós não vamos estender hoje, nós vamos acabar no horário certinho, mas eu preciso dos irmãos estarem atentos, ok? Vamos lá. Eu fiz uma pequena pincelada, né, a respeito aqui dessa mensagem, e eu estou, irmãos, estudando os detalhes a respeito do momento que o sacrifício for tirado da terra. O sacrifício for tirado. Quando é que o sacrifício for tirado? Quem que é o sacrifício perpétuo e quando ele for tirado? Ele, quando fala Micael, é porque ele está na terra, mas ele é no céu e alto. E lá que ele veste as vestes. Mas nenhum pode vestir no lugar dele. Então é Micael. Micael veste as vestes de Yahshua. E é por isso que ele é o sacrifício perpétuo. Ele é o próprio sacrifício? Não. Ele é o quê? O memorial. É a palavra que eu queria. Memorial. Ele é o memorial. Quem é o memorial? Micael. Então é o sacrifício. Quando o sacrifício for tirado, aí vai acontecer um prazo até que venha a justiça novamente. Até que venha a justiça sobre a terra. Nós vamos abrir a palavra
em Daniel 12. Você vai ver a conexão de Daniel 12 com Apocalipse 12. 1578, irmãos. 1578. Olha só. Daniel 12. Vamos pegar versículo 5. Daniel 12, 5. Daniel 12, 5. Estava olhando, eu, Daniel, quando vi dois outros que se mantinham de pé. Um sobre um lado, à margem do rio, o outro sobre o outro lado do rio. Quem são esses dois? Irmã Rejane. Quem são esses dois que mantinham de pé, um no lado do rio, outro do outro lado do rio? Não. Não é nada de Micael, irmão. Um está de um lado do rio, o outro está do outra margem do rio. As duas testemunhas. Micael está sobre o rio, contra a correnteza. Contra a correnteza, Micael está ali, contra a correnteza. E tem duas testemunhas. Uma na margem direita e outra na margem esquerda do rio. Tá? Então vamos de novo. Tudo isso eu preciso ver se os irmãos estão entendendo a mensagem. Porque a gente vai e volta da mensagem muitas vezes, né, irmãos? Ainda daquela passagem, então, eu não lembro, fala as duas oliveiras entre o candelabro. Isso, tem Zacarias, né? Nós vamos pegar então, irmã. Logo depois dessa mensagem, nós vamos lá em Zacarias. Agora você sabe quem que é o candelabro. As duas oliveiras estão entre o candelabro. Lembra disso? Porque o candelabro faz link com Isaías 11:2. Aquele que tem os 7 espíritos de alvo. E ele fará justiça aos pobres da terra. Ele não julgará o que ouviu falar, mas pelo que ele viu. E eu vi o cordeiro como imolado. Ele tinha 7 olhos e 7 chifres, que são 7 espíritos de alvo, enviado a toda a terra para observar. Vamos lá. Daniel 12. 12 quanto, irmãos? 5. 12, 5. Eu estava olhando, eu, Daniel, quando vi outros dois. Vi dois outros, ou outros dois, é a mesma coisa, que se mantinham de pé. Um sobre um lado, à margem do rio, o outro sobre o outro lado, também à margem do rio. Um deles disse ao homem, um dos que estavam à margem, disse ao homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza. Então ele está indo contra a correnteza, está dentro do rio. Um estava numa margem, o outro estava na outra margem, e um estava dentro do rio, indo contra a correnteza. Ou seja, como a irmã Débora falou, um está no meio. Aí nós vamos depois em Zacarias. Olha só. Até quando? Um dos que estavam à margem perguntou àquele que está contra a correnteza: até quando o tempo das coisas inauditas? Ouviu o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a sua mão direita e a sua mão esquerda. Agora a gente faz um link com a passagem que nós estudamos. Na sua mão direita, longos dias. Na sua mão esquerda, riqueza e honra. Onde que está isso, irmãos? Provérbios, né? Provérbios. A gente falou até para lembrar aquela passagem de João, anátema, que fala João 3,16, que é mais conhecido de todos os versículos ali daqueles que estão fermentados. E aí eu falei assim, guarda esse 3,16 para você agora usar ele
em Provérbios. Provérbios 3,16. Na sua direita está longos dias, na sua esquerda riqueza e honra. Fazendo o link deste que está com as duas faces, a direita e a esquerda. Ou seja, o sexto também é o sétimo. O sexto também é o sétimo. Entendeu? O sexto a gente já tinha estudado. O sexto é a esquerda e o sétimo a direita. Tremendo. Por isso que ele fala aqui, ó, versículo 7, Daniel 12, 7. Ouvi o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio, a qual ergueu a mão direita e a mão esquerda. Por que que ele faz isso? Para mostrar que é aquele que tem a mão direita e a mão esquerda, que é no mesmo personagem. Fazendo o link lá atrás com Provérbios. O sexto, que também é o sétimo. Ele ergueu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente, jurando por Iau, Iau forte e valente, que está na luz inacessível, à destra de Iau supremo. Entendeu? Na realidade, é Yahshua, só que não é aquele Yahshua que morreu no madeiro, mas é aquele que recebeu, herdou o nome, as vestes e também o manto embebido de sangue, herdou o espírito, representação de Elias e Eliseu, fazendo transferência de autoridade, transferência de espírito. Irmãos, presta atenção. Quando a palavra fala que Iau deu, quando fala assim, deu para Yahshua, Iau deu para Yahshua, o nome que está acima de todo nome, significa que Iau deu para Yahshua o nome de Iau. Se Yahshua recebeu o nome de Iau, agora nós vamos esquecer esse nome. Vamos esquecer o sacrifício que ele fez e tudo. Por quê? A partir do momento que Yahshua recebe o nome de Iau, ele não pode ser mais pronunciado como Yahshua. Ele tem que ser pronunciado por Iau. Então esse nome, para não ser esquecido, ele transfere para o primogênito. Quando fala de Melquisedeque, meus irmãos, é uma representação de um sacerdócio que estava existindo anterior a Levi. Não está falando que Melquisedeque era o nome lá em cima de Yahshua, não. Porque Melquisedeque é o nome de um homem aqui embaixo. Ele representa aquele que chamava Yahshua lá em cima. Porque como que Iau ia dar o nome para o seu filho de Melquisedeque se não tem o nome de Iau nesse nome? Nunca! Melquisedeque era um homem aqui embaixo, representando aquele que é lá em cima. Não é o próprio personagem, não. Tá entendendo? Ali era um homem que estava representando. Ok? Ele estava representando um sacerdócio anterior, que existia lá em cima. Por isso é referido segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, uma ordem que ninguém conhecia, ninguém sabia que existia, até que se apresentou para Abraão. A gente tem que ter muita calma nessa hora. Porque eu falar assim com vocês, Melquisedeque era o nome. Se Melquisedeque é o nome lá em cima, é uma representação. É igual falar assim, tem muitos diademas. É uma representação lá de cima. Não é o próprio personagem, mas uma representação. Você vê que ele representa. Quando ele precisa falar, ele envia sua face esquerda.
Quando ele precisou vir, ele vem uma única vez, como direita em carne. Ele vem uma única vez, irmãos. Hoje eu entendo isso. Yahshua, ele veio nessa terra uma única vez. Ele veio em carne. Nunca papai tinha pisado nessa terra. Ele pisou como homem. Quem vinha era a sua face, o seu anjo enviado. Entendeu? Mas quando ele veio, é aquela questão. Irmãos, como que Micael poderia ser o cordeiro para ser imolado? Ele não é perfeito. Ial nunca ia receber esse sacrifício. Nunca. Já era definido que o sacrifício tinha que ser o sacrifício perfeito. Só Yahshua para ser o sacrifício perfeito. Só. Não havia outro. E é por isso que o ancião, ele aponta para o leão. Ele fala assim, olha, não chores, Yalhana. Não chores. Porque o leão da tribo de Alda, a raiz de Davi, ele que venceu, para que o cordeiro, como que imolado, pudesse abrir o livro. Então é o leão que venceu. Não foi o cordeiro que venceu. Porque se você olhar, o cordeiro foi morto. Não foi? O cordeiro foi morto. Quem venceu foi o leão. Aquele que é a promessa de vida eterna, que habita na luz inacessível. Ele é a promessa do leão. Está com ele a partir do momento que recebe o nome de Ial, ele vive eternamente. Isso traz um temor para a igreja. Porque a partir do momento que a igreja é arrebatada, ela pode ser lançada, o desobediente, aonde? No Sheol. Mas aquele que habita na luz inacessível e recebeu o nome de Ial, forte e valente, não pode. Por isso há temor no céu. Há temor no céu. Por isso que quando Ial fala, todos se calam para ouvir. Porque há temor. E aí você vai naquele que recebe os 7 espíritos de Ial, tá? Em Isaías 11, que fala assim: o temor de Ial é a sua inspiração. Aquele que recebeu o Espírito, ele teme a Ial, porque o temor é a sua inspiração. E faz um link com o quê? Com o último dos 7 espíritos, que é o temor a Ial, com um link com o primeiro dos 7 espíritos, que é a sabedoria. O temor a Ial é o princípio da sabedoria, fazendo um link do 7º, que é o temor de Ial, é o princípio da sabedoria. Viu? Então, se você é sábio, tema a Ial. É isso que está dizendo. Então, o sábio, ele é sábio porque ele teme a Ial. Ele não é idiota, igual Satanás é, de não temer Ial. Mostra claramente que ele não é sábio, coisa nenhuma. Porque aquele que é sábio, tema Ial.
Então, irmãos, onde nós estamos? Apocalipse 12. Agora nós estamos em Daniel 12. Nós estamos em Daniel 12, irmãos. Daniel 12. Ó, vamos lá, Daniel 12. Voltando agora no versículo 7. Ouviu o homem vestido de linho. Olha só, o vestido de linho que está contra a correnteza do rio. E a gente já viu ali em Apocalipse 12, o dragão vomitou um rio para poder pegar a mulher, lembra? Esse rio é o rio Eufrates. E o rio Eufrates é representação de quem? Do anti-Machia. É as águas do rio Eufrates. Rio Emanuel, ok? Vocês estão entendendo? Sim. Então, vamos lá. E quando, olha só, ouvi o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio. Só lembrando aqui, o homem vestido de linho, essa veste, ela é suntuosa, não é, irmã? Ela é suntuosa, tem ouro, tem prata, tem muita coisa. Não, é uma veste simples. Aí faz um link com o ancião. O ancião, ele deve vestir roupas simples. Lembra disso? Nada suntuoso. Voltando de novo. Daniel 11, 7. Ouviu o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente. Será por um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando se completar o esmagamento do povo santo, essas coisas todas consumarão. Aí você lembra, esmagamento, quer dizer morte. Ser derrotados. E ouvi sem compreender, então perguntei, meu mestre, e como será a consumação dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e lacradas, até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Agora, você pega esse versículo aqui, ó, que fala sobre o esmagamento do povo santo. Que está aqui, ó, no versículo 7, na parte B, que fala assim, ó, ele jurou por aquele que vive eternamente, será por um tempo, tempos e metade de um tempo. Olha que coisa interessante, ele jurou que ele fará cumprir isso. Ele jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, que ele fará cumprir essas coisas. Percebe? Ele faz um juramento quando ele vai descer, que ele vai buscar uma esposa que não seja idólatra. Lembra disso? Ele agora está jurando que o prazo vai ser dessa forma, e quando se cumprir este tempo, ele vai fazer justiça. Faz um link com Daniel 7, faz um link com Eliseu. Para ressuscitar o menino, ele ficou andando no quarto, querendo fazer o quê? Quando você está andando para lá e para cá? Fazendo passar o tempo para se cumprir no tempo determinado. Não podia fazer antes, tem que fazer no tempo determinado. Aí está falando assim, irmãos, olha só. Será por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ele jurou que vai ser assim. Isso aqui está em Daniel 12. Agora você vai em Apocalipse 12. Você vai ver que está usando a mesma linguagem. Tempo, tempos e metade de um tempo. Fazendo conexão aos dois textos. Mostrando que Yahweh nunca perdeu o controle da escritura. Daniel 12, Apocalipse 12. Vamos lá. Quanto, irmão? 2154. Apocalipse 12, versículo 13. Olha aqui, versículo 13. Ao ver que for expulso para a terra Satanás, Lúcifer, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão.
Ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia para voar para o deserto, para o lugar que longe da serpente é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Olha aqui, esse foi o juramento daquele anjo que está sobre a água. Volta lá, marca aqui para você voltar depois. Daniel 12, versículo 7. Daniel 12, versículo 7. Ouviu o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente. Será por um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando se completar o esmagamento da força do povo santo, essas coisas todas se consumarão. Aí você pega tempos, tempos e metade de um tempo, ok? Voltando em Apocalipse 12, a mulher foi alimentada no deserto. Essa aqui é o segundo momento que ela vai para o deserto. O primeiro momento é antes de Satanás ser lançado por terra. E aqui é o segundo momento, quando Satanás é lançado por terra. O primeiro momento não é referido tempos, tempos e metade do tempo. O primeiro momento que Satanás ainda está no céu é referido que a mulher é levada para o deserto para ser sustentada por 1260 dias. Olha aqui, começa isso em Apocalipse 12. Olha só, 12, versículo 5. Apocalipse 12, 5. A mulher deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com 7 ferros. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de diabo de seu trono, ou seja, aqui na terra. Micael e Gabriel estão cuidando deste filho. E a mulher fugiu para o deserto, onde Iau lhe havia preparado um lugar que fosse alimentada por 1260 dias. Ou seja, ela está sendo alimentada por quem? Por Micael e Gabriel. Mostrando que o ministério de Gabriel e Micael é de 1260 dias. Logo que termina o 1260 dias, aí há ascensão. Olha só. Logo que termina. E a mulher fugiu para o deserto. Isso no versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde Iau lhe havia preparado um lugar que fosse alimentada por 1260 dias. Olha a dica. O ministério Filadélfia. Em seguida, houve uma batalha no céu. Logo que terminou os 1260 dias, houve uma batalha no céu, a ascensão. Houve uma batalha no céu, a ascensão do filho varão. Ele ascendeu, e quando ele ascendeu, houve guerra no céu. E aí, quando houve guerra no céu, o dragão foi lançado na terra. E quando o dragão foi lançado na terra, o dragão ficou furioso com a mulher e perseguiu a mulher. A mulher recebeu as asas da grande águia e foi levada de novo para o deserto para ser alimentada por tempos, tempos e metade de um tempo. Tempo, tempos. Um tempo, 2 tempos, plural, 3. E metade de um tempo, 3 anos e meio aproximadamente. E aonde que você vai ver isso? Você vai ver isso na passagem Daniel. Daniel, nós vamos ver a confirmação do que é o tempos, tempos, tempo, tempos e metade de um tempo. Vamos voltar em Daniel. Daniel 12? Não. Daniel.
Daniel 8. Daniel 8. Daniel 8. Vamos pegar aqui Daniel 8, versículo 10. Daniel 12. Desculpa. Daniel 8, 12. Não, 8, 10. Daniel 8, 10. Aqui está falando do antimachia. Isso aqui é quando ele fez lá em cima no céu. Ó. Ele ergueu-se até contra o exército do céu, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, calcando aos pés. Ok? Nós já vimos que existiu uma rebelião de Lúcifer, por isso que está em Daniel 12 o dragão, ele arrebatou 1/3, o antimachia arrebatou mais 1/3, e ficou somente 1/3 para Micael. Ok? Essa passagem refere-se à rebelião do antimachia. Ele fala, porque quando você pega no versículo 9, ele dá a dica que está falando do antimachia, quando ele fala do pequeno chifre. Ó, 9. De um deles sai um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto para a direção do sul quanto do oriente, como o país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, isso está mostrando lá em cima, derrubando por terra, parte do exército e das estrelas, calcando aos pés. Esses que ele derrubou são aqueles que seguiram ele. Porque o livramento que Yahweh deu quando o antimachia entrou no templo celestial, que está em Salmo 18, foi Yahweh que tomou e levou estes para um lugar espaçoso. E a gente já pegou em Isaías 52, que fala o que sobrou em Al-Shalom, Jeremias 52, aí o que fala? Nabuzardan tomou eles e deportou eles para a Babilônia. É o link com esse aqui, ó. O pequeno chifre, Nabuzardan, o antimachia. Nabuzardan é o nome dele lá em cima? Não, é a mesma coisa que Melquisedeque. É um nome aqui embaixo representando alguém lá em cima. Nabuzardan não é o nome do antimachia, é um personagem aqui. Ele era chefe da guarda do rei de Babilônia, representando o antimachia Emanuel lá em cima. Ok? Vamos lá. Versículo 10. Ele ergueu-se até contra o exército do céu, derrubando por terra a par do exército das estrelas, calcando aos pés, quer dizer, tomou posse deles. E chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército. Olha o príncipe do exército aí. Micael, porque ele é príncipe. Micael. Quem é o comandante? Yahshua. Yahshua é o comandante. Até ele receber as vestes, em Apocalipse 19, ele é Micael. Quando ele recebe as vestes, ele se torna comandante, porque o sexto também se torna o sétimo. Ok? Quando fala príncipe aqui, está referindo a Micael. Abolindo o sacrifício perpétuo. Olha aqui. Abolindo o sacrifício perpétuo. É o link com aquele que recebe o nome de príncipe dos príncipes, fazendo a função de sumo sacerdote. Como príncipe do exército, ele é um diadema. Como príncipe dos príncipes, ele é sumo sacerdote. Outro diadema. Entenderam? Aí ele fala, abolindo o sacrifício perpétuo, porque ele conseguiu arrasar o lugar, tirou as pedrinhas de lá, porque Yahweh teve que tirar para dar livramento deles. E a mesma coisa, Yahweh vai dar o livramento tirando ele e tirando as pedrinhas com ele, voltando para o templo. Para quê? Dando livramento aqui na terra, assim como ele deu livramento no céu. Gratidão, papai. Entenderam, irmãos? Arrasando o lugar do seu santuário.
o santuário que ele cuida, e o exército que ele também cuida. Aí fala, sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade. Que iniquidade é esse? É aqueles pé sujo. Tomou posse do lugar sagrado, aquele ser repugnante sujo, e fez daquele santuário um lugar de comércio, um lugar de compra e venda de bênçãos. E aí fala, derrubou por terra a verdade, e teve êxito naquilo que empreendeu. Então ouvi um santo a falar, e outro santo disse àquele que falava: até quando irá a visão do sacrifício perpétuo, e da desolação, da iniquidade, e do santuário que ficou desolado, e da legião de anjos que foi calcada aos pés? E ele respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, e será feita justiça ao santuário. Ele fala 2.300 tardes e manhãs. A contar de um tempo, você conta 2.300 tardes e manhãs e vai ser feito justiça para o santuário. A gente tem esse número, 2.300. Temos esse número? 2.300, você pode marcar aí. Aí, ele continua com dúvida, como Daniel. Eu não estou entendendo nada. Por quê? Ele era profeta, mas ele não era intérprete. Ele era profeta, mas ele não era intérprete. Por isso que fala, muitos profetas e reis queriam ouvir o que vocês ouvem, para entender a profecia. Por que eles estavam doidos para querer ouvir, se da boca dele saía a profecia? Porque ele queria entender a profecia. Gratidão? Demais. Agora nós vamos achar a passagem que fala a respeito. Presta atenção, depois nós vamos entrar no 2.300 tardes e manhã. Não refere a anos, refere-se a dias. Por isso é claro, tardes e manhãs. Tardes e manhãs são dias, não são anos. Não adianta querer ir lá falar assim, não, isso se cumpriu em 1800, não sei das quantas. Não se cumpriu, porque é claro, está referindo a dias e não a anos. Ok? Quando refere-se a anos, ele fala um dia. Quando fala tardes e manhãs, você quer falando de dia. Quando ele fala dia, você pode fazer uma interpretação de anos. Mas quando fala de manhã e tarde, está falando de dia mesmo. Gratidão. Agora nós vamos, irmão Bruno, acha aí para mim aquele que perseverar até 1.335 dias. Daniel 12, 11. Olha aqui, Daniel 12, 11. Aqui fala assim: a contar do momento que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo. Não é abolido o sacrifício perpétuo, é tirado o sacrifício perpétuo da terra. Quando houver o arrebatamento, em outras palavras, a ascensão de Filadélfia, por quê? Ele é o sacrifício perpétuo. E ele precisa voltar para o céu para restaurar o quê? O santuário. E voltar a ser o memorial do sacrifício perpétuo. Quando este for tirado da terra, ou seja, quando acontecer a ascensão de Filadélfia. Está falando aqui, ó.
a contar do momento que tiver sido abolido. Não, a tradução é ter sido tirado o sacrifício perpétuo da terra e foi instalado a abominação da desolação. Instalada a abominação significa o antimachia se manifestar, porque o bracinho precisa voltar para dentro para o filho da perdição se manifestar, ou seja, nascer. Aí você está entendendo o que Daniel está falando. A contar do momento que tiver sido abolido o sacrifício, a gente já traduziu, tiver sido tirado o sacrifício perpétuo, aquele que carrega o manto embebido de sangue lá em cima, for tirado ele da terra e for instalado, quer dizer, o antimachia se manifestar nessa terra, haverá 1290 dias. Ok? Beleza. Continuando, bem-aventurado aquele que perseverar, chegando até 1335 dias. Aí que está a justiça. 1335. Se você dividir 1335, dá aproximadamente 3 anos e 6 meses. Pode pegar e dividir se você quiser. 1335 dias. Divide por 360 ou 365. Você vai ver que é aproximadamente 3 anos e 6 meses. Que faz um link da mulher que fugiu para o deserto e está sofrendo um esmagamento do povo santo, o esmagamento até que se cumpra o tempo do esmagamento do povo santo para se fazer justiça. E ali conta 1335, que aqueles que forem perseverantes, que não morreram. Entenderam? Aí ele fala, quando um santo pergunta para o outro, quando vai acontecer isso? Lá atrás ele fala 2.300 tardes e manhãs. Aqui ele já fala, quando esse for tirado, haverá 1335 até o retorno dele. Até ele voltar sobre essa terra com o seu exército para fazer justiça. Mas ele faz um quebra, porque ele fala também de uma outra data. Ele fala, haverá 1290 dias. 1290 dias é uma marcação de tempo que existe algo acontecendo antes do retorno. Algo acontecendo antes do retorno. Tá? Algo acontecendo antes do retorno. Esse é um estudo que nós vamos fazer devagar. O que eu quero hoje que vocês entendam é 2.300 tardes. Começou a contar a partir de quando? É uma pergunta. Olha, a partir da redenção haverá 1.335 dias. Lá está falando 2.300 tardes e manhãs. Se ele está contando 2.300 tardes e manhãs, divide aproximadamente 2.300, não pode somar, com 1.335 não. Falando assim, é como se fosse a soma dos 1.260 mais os 1.335. Exatamente, 1.335 mais um número. Quando a gente pega agora, irmãos, vamos tentar aproximar. Vamos tentar aproximar? Uma data. 2.300 tardes e manhãs.
olha só, vamos tentar aproximar. Existe uma data que, se você pegar 2.300 tardes e manhãs e dividir por 12 não, perdão, 2.300 tardes e manhãs, divide por 360 dias, dá 6 anos, 6 anos e 38. Eu coloquei 365, dá 6 anos e 30. Isso, 6 anos e 30. 6 anos e 30, vamos falar assim, 6 anos e 3 meses, na realidade dá um pouquinho mais, porque você tem que fazer uma conversão, você tem que fazer uma conversão desse 0,3 para ser, ali a gente está usando o cálculo de, de ano, e o cálculo de ano são 12 meses, só que a gente dividindo, a gente faz cálculo de 10, porque a gente conta até 10. Ali, quando você vira 0,3, você depois vai ter que converter em meses. 0,3 de 12 é quanto? É 4. Então é 4 meses. Entendeu? 0,3 é de 1. Então você tem que fazer a conversão de 0,3 para 12 meses. É 4 meses. É a matemática. 4 meses. Então tem aqui um segredo. Está falando o seguinte: a partir de uma data determinada, 2.300 tardes para se fazer justiça. Mas não fala a partir de o quê? Entendi. Eu imaginei que começaria dia 8 mesmo. O que acontece? A gente não tem ali a referência. Aqui a gente tem a referência clássica. Quando o sacrifício for tirado, ali fala, o sacrifício for arrebatado, haverá 1.335 dias até que ele volte. Mas lá não tem uma referência para eu basear. Simplesmente fala, e quando vai acontecer uma restauração? Aí fala, quando acontecer 2.300 tardes de manhã. Ou seja, ainda nós não temos esse entendimento. Mas nós temos que ir devagar. Por quê? Igual quando fala, foi arrebatado para junto de Al e seu trono, a gente também não tinha. Mas é na perseverança dos santos que a mensagem está sendo entregue. Está sendo entregue na perseverança, naqueles que estão continuando. Porque a cada dia o Pai nos traz uma mensagem completando o entendimento. Nós não concluímos ainda a nossa obra, o nosso ministério, mas a cada dia nós estamos sendo esclarecidos. Agora, uma coisa é certa, o dia e a hora nós não saberemos, mas saberemos o tempo. Ok? Isso, o que a gente está vendo, irmãos? A gente está vendo essa colocação, e eu vou falar assim com vocês. Eu precisava observar qual o fundamento que o irmão Romilson, para eu refutar, exortando ele, sobre a data que ele determinou, dia 16 de abril, chamado 15 de Abib, que agora ele também tirou o Nissan, porque é pós-Babilônia. Então ele considera 16 de abril. É o mesmo fundamento que ele já baseava nos outros, que a data é muito importante, né? Só que ele esqueceu de um detalhe. Ele esqueceu do cumprimento das festas. E a gente vê que as primeiras festas, elas ocorrem na primavera. E as 3 últimas festas ocorrem na onde? No outono. Que a gente já fez o estudo da chuva de primavera e a chuva de outono.
Então, os últimos acontecimentos, ela pode, sabe, Rafa, tá baseado não no nascimento do filho varão a contar de 2.300 tardes e manhã, mas a partir do sinal de 2017. Por isso que nós temos que ter calma, porque o sinal de 2017 aconteceu na trombetas, na festa de trombetas. Foi, dia 23 de setembro. Então, pode ser. Por quê? Porque ele está falando quando é que vai acontecer justiça ao exército e ao santuário, lá no céu. E a gente tem que só descobrir, baseando de qual data que começa a contar os 2.300 tardes e manhãs. Entenderam? Compreenderam? Sim. Porque a segunda, ele já deu a dica. A dica foi a partir do momento que Filadélfia e aquele que veste o manto embebido de sangue, chamado de memorial do sacrifício perpétuo do Cordeiro, for tirado da terra. Haverá 1335 até o retorno dele de novo, em Apocalipse 19. Por isso eu falo assim com os irmãos, ter a paciência, a calma. O que fala aqui? Fala que a mulher vai ser alimentada por 1.260 dias. Alimentada por quem? Ela é alimentada pelo ministério Filadélfia. Por Gabriel, Micael e Gabriel. Alimento. Ela é sustentada e protegida. É sustentada e protegida. Né? Ela é sustentada e protegida. Ela é sustentada e protegida. Então, quando nós estamos vendo esse ministério, é o tempo estabelecido, que não tem esse negócio de arrebatamento iminente. Existe um tempo determinado. E quando você viu o tempo determinado, inclusive para fazer justiça. Por isso, o menino estava ali, morto. E Elias estava andando no quarto, para lá e para cá. E foi deitando sobre ele. Não foi? 7 vezes. Porque tinha um tempo determinado para que ele... não é não, irmão? Você fazem careta? Aí eu pensei que eu tinha falado alguma coisa errada. Então, quando nós vemos Elias, ele faz um reviver. E Eliseu também faz um reviver. Eliseu também faz um reviver, né? Então, ele anda pela casa, pela sala dele ali, pelo quarto, esperando cumprir o tempo para ele fazer o menino reviver. É a representação do tempo. O ancião ficou ali também ansioso em Daniel 7, querendo fazer justiça. Mas enquanto não se cumprisse o tempo determinado, ele não podia fazer a justiça. Por isso que ele jura por aquele que vive, que ele fará justiça. Viu? Por que ele está levantando as duas mãos e jurando por aquele que vive? Ele está se comprometendo que ele fará justiça. É o link com Daniel 7, o ancião que faz justiça aos santos do Altíssimo. Por isso ele pede um tempo, né? Lá em Apocalipse 6 ele fala assim, aguarda mais um tempo. Aguarda um tempo, até que se cumpra. E aí faz um link com aquele que também consola aqueles que estão no céu. Espera até que complete o número, né? Para que seja feito justiça. Complete o número daqueles que vão morrer. Gratidão, irmãos. Nós estamos com 1h20, né? Falando bastante. 1h20, são 11h26. Nós vamos, irmãos, presta atenção.
Nós vamos somente na velocidade que Yahweh nos der. Nem a mais, nem a menos. Nós vamos conforme o Pai está nos mostrando. Ele vai nos mostrar todos esses segredos. Mas o dia e a hora nós não sabemos. Por quê? Porque assim também fala, Papai Yahshua fala, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria sua casa ser arrombada. Ele está falando ao pai de família quando ele estava lá em cima. Ele estava lá em cima cuidando do templo. Ele foi traído. Foi traído pelos seus irmãos. É a representação de José. José foi traído pelos seus irmãos. E com isso José foi enviado para o Egito. Para essa terra. Foi traído. E ali é uma representação de quê? De papai pegar esses que são fiéis, junto com aquele que cuidava do templo, e ser levado para o lugar espaçoso. Está em Salmo 18, lugar espaçoso. E ele faz essa mesma promessa para Sóbina. Ele faz essa mesma promessa em Isaías 22 para Sóbina, o administrador infiel. Fala assim, eu vou te lançar como uma bola em lugar espaçoso. Fazendo o mesmo link quando Yahweh, ele toma ali o sacerdote e leva ele para o lugar espaçoso. Vocês lembram disso? Sim. Mostrando que é referido ao lugar espaçoso. E faz um link com Eliseu. Quando aqueles que estão cortando a madeira, eles querem cortar a madeira e fala assim, olha, o lugar aqui que nós nos reunimos é pequeno para todos. Nós vamos descer e vamos construir lá embaixo, em outro lugar, um lugar mais maior, mais espaçoso para a gente acomodar todo mundo. Lembra disso? Fazendo um link com a reunião lá em cima dos 144 mil. E aqui embaixo de todos, a reunião de todos os vencedores. Entenderam? E aí o irmão Marco Beethoven fez um link do julgamento. O que na realidade existe o tribunal do Mashiach e existe aquele julgamento aqui embaixo que refere-se a quê? Refere-se que os israelitas, eles eram, quando eles tinham alguma causa contra o seu semelhante, ele trazia aos juízes. Então, quando faz o link daqui embaixo, esse que é juiz e aqueles que são juízes com ele, julgando as 12 tribos, julgando todos aqueles que receberam parte da herança desta terra, quando tiver causa. É o link, irmãos, de que muitas vezes aquilo, humanamente falando, a pessoa acha que foi injustiçada. Viu que eu tive que explicar para vocês, daquele que recebe, todos recebem uma mina, mas é do esforço de cada um multiplicar a mina, ou daquele que coloca e guarda no lenço? Agora o irmão Marco Beethoven trouxe lembrança daqueles outros 7, se foi distribuído 10, 7 não compareceram, porque já tinham dissipado a mina, nem com a mina estava mais. Pelo menos aquele que tinha um, guardou, né? Guardou no lenço, mas ele perdeu a mina do lenço, porque foi tirada dele e dado para o que tinha multiplicado mais. Aí você fala assim, a condição é, você é um administrador, por isso foi te dado uma mina. E você não administra a sua mina bem, não faz ela gerar. Aí é referido como o quê? Como aquele que não administrou bem. É tirado dele e dado para o outro. Faz um link com Sóbina. Faz um link com Sóbina e Eliaquim. Tirou-se de Sóbina e entregou para Eliaquim. Viu? A condição de ser governante para se tornar governado.
é a representação. Por que que Satanás ele não resiste diante de Micael? Vou perguntar aqui para quem, hein? Para o irmão Lindomar. Falei que ia perguntar alguma coisa para ele. Por que que Satanás, Lúcifer, ele não resiste quando chega Micael com seu exército? Ele não resiste. Ele tenta resistir, né? Mas não resiste, não dá força. Não tem força para existir. Micael tem 7 espíritos de alma? Não. É Yalcha que tem os 7 espíritos de alma. Quando ele está com o manto, lembrando a autoridade de Elias. Elias entregou. Quando Elias entregou o manto, ele veste o manto e é o manto que abre o mar, não é? Abre o Rio Jordão, não é isso? A presença do manto nele. Então ele não tem os 7. Micael não tem os 7 espíritos. Quem tem os 7 espíritos é Yalcha, que é o 7º, que ele também se torna Yalcha, né? A gente já estudou isso. Depois que ele se torna Yalcha. Por que que ele não resiste? Eu falo assim com os irmãos, quando eu faço pergunta, irmãos, é para os irmãos ativar um pouco a inteligência. Pode falar, irmão Elcio. Isso aí você já ouviu falar. Você já tinha ouvido falar isso de eu falar. Mas não é isso, não. É a força de Ial. Mas assim, qual força que é essa de Ial? Isaías 22, irmãos. Foi tirado de um e colocado a autoridade no outro, colocado como cavilha em lugar elevado. Ou seja, quando ele foi tirado do céu, ele foi tirado, mas ele já tinha sido entregue para ele a autoridade de ser o administrador de tudo. Quando ele chega com seu exército, ele chega e fala: racha fora, porque foi me dado administrar tudo. Racha fora daqui. Tudo isso aqui foi me entregue. Quando papai Yalcha veio nessa terra, a herança ainda não tinha sido repartida. Por isso, Lúcifer, Satanás, foi tentar papai, falando com ele: eu te darei os reinos desse mundo, porque me foi dado, eu dou a quem eu quiser. Quando papai fez a expiação ali através do seu sangue, vamos falar assim, ele morreu e foi ressuscitado, subiu como Ial forte e valente. Ele faz o quê? Ele reparte a herança. Porque não precisa do pai morrer para repartir herança? O pai morreu, agora ele pôde repartir herança. Verdade. Ele repartiu a herança com seus filhos e deu a Micael a incumbência de ser aquele que podia sentar inclusive no trono, como regente. Por isso que Salmo 45 fala: o teu trono é de Ial. Aí foi dado para ele a parte da herança dele, e como também foi dado para os demais filhos. E foi tirado de Satanás e foi dado para ele, falando assim: agora você, o quê? Você tem o reino. Como administrador, você administra tudo. É aquela passagem de Isaías 22, foi colocado ele em cavilha, em lugar elevado, e junto com ele, a sua prole e sua descendência, até o dia que foi Ial arrancou. Ial arrancou, foi Lúcifer que arrancou? Não, fala, Ial arrancou a cavilha, colocado em lugar elevado, e ele caiu, junto com ele, sua prole e sua descendência. Caiu aonde? Na terra. Se foi dado para ele já, irmãos, ele volta para tomar posse do que é dele. Ele fala: isso aqui é meu. Por isso que está falando ao anjo: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. É tua coroa. Volta lá e toma.
que é teu. Foi dado para ti. Não foi dado para o usurpador, que na hora que foi tirado, ficou sem sacerdotes, ficou ali, ele foi lá e tomou posse. Tomou posse do Palácio do Marfim, tomou posse do templo. Por isso ele junta e fala: vamos, meus irmãos, tomar de volta aquilo que é nosso. Purial e Purialcha nos foi dado. Já tinha sido tirado dele. Já tinha sido tirado dele e dado a nós. Por isso nós chegamos lá e falamos assim: que autoridade vocês têm para estar usando que aquilo que foi nos dado? Racha fora daqui. Sai daqui, cão. Aleluia. Aleluia. Entenderam? Então, papai. Entendeu, irmão? É a autoridade que foi dada a ele. Porque já tinha sido colocado como cavilha no lugar elevado junto com os seus. Tremendo. Porque o papai conquistou através da morte a nossa herança. Ele só poderia dar a herança para os filhos após a sua morte. E é nisso que o papai supremo o sobreexaltou, dando a ele não mais a condição de herdeiro, mas dando a ele a condição de ial. E aí ele transfere a condição de herdeiro para o seu filho primogênito. Entenderam? Gratidão. Nós vamos encerrando agora 1h30 de ministração. E como eu falo com vocês, o Pai vai nos dar todo o entendimento no seu devido tempo. Mas uma coisa a gente já viu aqui: o tempo do ministério de Filadélfia é um tempo curto, de 1260 dias. Por isso, a mulher é alimentada no deserto. E tão logo acaba os 1260 dias, houve batalha no céu. Viu? E lembrando também que Micael, né, o menino, foi tirado da mulher e entregue para Micael, que é face de Ial, e o seu trono, que é Gabriel, para que eles cuidassem do filho varão. É muito código, né, irmãos? Muito código. É muito código. E viu que tem que ir na sequência do entendimento? Verdade. Né? Tem que ir na sequência do entendimento. E tem que perguntar quando não entender, irmãos. Porque você já me conhece, eu vou fazer pergunta mesmo, porque eu quero que o corpo cresça. Ninguém pode ficar para trás. Todos têm que estar entendendo. Todos têm que alcançar o pleno conhecimento da verdade. E o papai deu uma ordenança para o anjo, fala assim: olha, obriga eles a entrar no reino, obriga eles. Lembra disso? Obriga eles a entrar no reino. E nós vamos obrigar. Nós vamos obrigar todos que forem perseverantes, eles vão entrar. Gratidão. Vamos então fazer o partir do pão, nós vamos invocar. Vamos fazer o partir do pão. Os irmãos vão ouvir. Vão. Por quê? Porque muitas vezes os irmãos têm dúvida como que faz o partir do pão. E agora nós já temos grupos instalados em vários locais. E nós vamos ensinar para ele como nós fazemos aqui, né? Gratidão. Gratidão, papai. Inicialmente, aqui está o pão ázido, sem fermento. Nós fazemos desde colocar a água na farinha, junto com o sal e o azeite, maçamos e colocamos na chapa quente, que deixamos esquentar, para ele ficar pronto até 18 minutos. Desde o momento que colocou a água. Não podemos passar disso, porque senão tem que fazer de novo. É o tempo para não fermentar a massa. E agora estamos aqui com pão ázido.
E agora nós apresentamos esse pão para a congregação, e invocamos e damos gratidão, papai. Vamos juntos. Ó Yahusha! Ó Yahusha! Ó Yahusha! Ó Yahusha! Ó Yahusha! Ó Yahusha! Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, 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 grato a Yahusha. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Agora nós vamos partir o pão para poder repartir, compartilhar com o corpo. Esse pão, ele está sendo partido para ser distribuído e depois ele será novamente ajuntado, né, irmãos? Esse corpo vai ser novamente ajuntado no tempo certo, no tempo determinado. Nós estamos aqui partindo o pão. Só depois que nós consagramos, quando que nós consagramos o pão? Quando nós invocamos e quando nós damos gratidão. Aí ele se torna consagrado. Os irmãos vão fazer agora a distribuição do pão. Estão fazendo questão de, estamos com tempo aqui um pouquinho na gravação para poder os irmãos estarem vendo todo o procedimento, né? Para poder fazer também aí aonde você está após ter sido imergido e corrigido também na questão do casamento, aqueles que vivem ainda na condição de amigado, para ser corrigido ainda casando. Por isso nós estamos endireitando as veredas, né, irmãos? Não é feito de qualquer maneira, por quê? Porque a porta é estreita, né, irmãos? A porta é estreita. E se é estreita, é porque existe ali um esforço, uma dificuldade. Existe uma dificuldade, e essa dificuldade é exatamente para limitar a entrada, né? Para que entre somente os selecionados, né, irmãos? Enquanto o irmão está distribuindo, nós estamos ainda gravando. E nós vamos aos neném do Shaul. Boniteza. E aí, irmãos, muita alegria. O Pai fala conosco, nos traz, sempre traz, né? A revelação, o entendimento. Nós já lemos ali tantas vezes aquela passagem de Apocalipse 12:5, até entender ali quando fala foi arrebatado para junto de Yahweh e seu trono, né? É lindo isso. E isso somente para os esclarecidos, né, irmãos? Para os esclarecidos, conforme Daniel 12. E agora vocês estão vendo aí a respeito que quando o sacrifício for tirado dessa terra, haverá 1335 dias para ele voltar com seu grande exército. 1335. Isso fique registrado, porque isso também é um segredo. É um segredo maravilhoso, né? Maravilhoso. Só pelo papai, pelo Espírito do papai, para a gente entender e compreender essa verdade. Eu falo assim com os irmãos,
Agora é Imaraci, não é para ficar triste, é para lembrar o dia que ela nasceu, né? Agora não vai esquecer o dia que nasceu, né? 8 de abril de 2020. Nunca mais esquece, né, irmã? 8 de abril, minha irmã, 2020. Dia que a gente nasce, a gente não esquece. A gente não pode esquecer disso. Não importa o dia que você nasceu aqui nessa terra, irmão. Importa o dia que você nasceu para Iau. Esse é o dia que é importante para você guardar. Tá certo? Todos pegaram, irmãos? Pega aí, irmãos. Gratidão, papai, né? Vamos devagarzinho, que no devido tempo nós vamos ter outros entendimentos, maiores ainda que esse, né? Gratidão, papai, né, irmãos? Vamos juntos. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Pode comer, irmãos. Gratidão. Agora os irmãos vão distribuir o cálice. Distribuir o cálice, né, irmãos? Eu quero ir nessa reunião até o final, para que os irmãos recebam também a bênção sacerdotal. Você vê a respeito da parábola, a parábola das minas, das Minas Gerais, né? Parábola das Minas Gerais, da mina. Cada um recebeu uma. Nenhum foi beneficiado mais do que o outro. Quando a gente vê, irmãos, a respeito da primogenitura, quando a gente entende a respeito da primogenitura, irmãos, você vê o esforço de Jacó. Ele queria, porque ele entendia, irmãos. Mas até ele chegar o momento de realmente usufruir da herança, foi muita luta, foi muita perseguição, foi muita decepção. Então, irmãos, nós não podemos, nós temos que levar ali entendimento que Jacó, ele era pastor de ovelhas e Esaú era caçador. Um era da vida e o outro da morte, né, irmãos? Um era da vida e o outro da morte. Quando nós vemos que foi introduzido comer carne, sabe, Lucinha? Foi introduzido comer carne. Foi quando houve pecado, né? Então,
Quando houve pecado, que houve autorização para comer carne. Não, eu falo isso para a Lucinha porque a Lucinha, ela fala assim, eu tenho certeza que nós não vamos comer mais carne, né? E é verdade. Por quê? Faz todo sentido, né, irmãos? Por quê? Para ter o animalzinho ser morto, né, irmãos? Precisa acabar com a morte, não é mesmo? Precisa acabar com a morte. E a gente vê a respeito dela lá do céu, né, irmãos? Que existe lá um Éden, né? Maravilhoso, lindo, cheio de animaizinhos, criaturinhas que papai fez, né? E nos deu pra gente cuidar deles. Não é pra gente matar eles, né? É pra cuidar deles, amar eles. Eles são tão bonitinhos, né? E eles se apegam tanto ao homem. Ele entende que o homem ali, para ele, é o pai dele, é o genitor, né? Eles ficam ali tão apegados, né, irmãos? E assim você entender a diferença de Esaú de Jacó, né? De Jacó. E aí você lembra daquele que abandona as 99 ovelhas para ir atrás da perdida, porque ele se importa com ela, né? Agora nós vamos juntos, vamos ficar de pé e nós vamos invocar através do Salmo. Qual Salmo? 116, 12, 13. Vamos juntos. Salmo 116, 12, 13. Juntos. Salmo 116, 12 e 13. O que daremos a Iau por todos os benefícios que tem feito por nós? Levantaremos o cálice da nossa salvação, invocando o seu nome. Ó Yahusha! Ó Yahusha! Ó Yahusha! Ó Yahusha! Ó Yahusha! Ó Yahusha! Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Em seguida, amados irmãos, você pode, é uma ordem para abençoar os filhos de Israel. Essa palavra mostra, vocês vão abençoar e vai colocar o meu nome sobre os filhos de Israel. E quando nós vemos hoje Satanás imitando através da Babilônia, aí você vê lá Maria da Consolação, nome Babilônia, Maria das Graças, Maria não sei das quantas, tudo é uma consagração para tirar o nome de Yahweh e colocar ali a representação da Rainha do Céu. Entendeu? Rainha do Céu. E você vai pegar lá no Velho Testamento que o povo venerava uma tal Rainha do Céu. E essa Babilônia, ela pegou tudo quanto é lixo das religiões antigas e colocou nessa religião universal. Por isso que é universal. É o universo dos deuses estranhos. Então, amados, nós colocamos nos nossos filhos, agora que conhecemos, o nome de Yahweh, né? Assim seja. Então, a bênção sacerdotal. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Yahweh levante sua face, te dê a paz, a saúde e a salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha. Grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja
feita a vontade do Papai Yalcha. Aleluia, adorado seja Yal. Aleluia, adorado seja Yal. Aleluia, adorado seja Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Por Yal e por Yalcha. Por Yal e por Yalcha. Por Yal e por Yalcha. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Tudo que fazemos, fazemos para Yal e para Yalcha. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha.